Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Está todo mundo vivo aí? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Tem alguém com dificuldade de achar Gênesis aí? Gênesis e Apocalipse é bem mais fácil, né? Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler versículos 8 e 9. O texto diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? Amém? Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado. Irmãos, hoje nós vamos fazer a abertura de uma nova temporada de estudo bíblico. Sempre os cultos de ensino nós temos trabalhado de forma sistemática, né? Já estudamos aqui o livro do Apocalipse, 22 capítulos. Já estudamos o livro de Daniel, 12 capítulos. Já estudamos Carta de Paulo aos Romanos, 16 capítulos, Efésios, 6 capítulos. E outros livros e temas que nós desenvolvemos. Obrigado, irmão Dorivaldo. Então, ao tempo que nós desenvolvemos livros, nós também alternamos, porque enxergamos a necessidade de trabalharmos com tema. Quando eu trago um tema, eu posso discorrer toda a Bíblia, né, para extrair textos bíblicos e situações que a Bíblia apresenta, que nos leva a entendermos qual o propósito de Deus para determinado momento da nossa vida, para diversas situações, atividades, para a vida cristã como um todo. Então nós vamos desenvolver agora um tema. Ao invés de pegar um livro específico, vamos trabalhar pelo menos de 15 a 20 temas. Ou seja, serão de 15 a 20 cultos de ensino. Nós vamos discorrer temas sobre oração. Oração, embora seja a palavra que nós crentes mais falamos, é um desafio para cada crente. Eu creio que é uma das vivências que mais desafia o crente. E embora todo crente, pelo menos em algum momento, ele ore, mas é muito comum que a gente adote uma maneira errônea de orar, às vezes escolhendo palavras como se as palavras fossem cantar Deus, ou às vezes trazendo ordens, né, de interpretação para conduzir a Deus um chamado, que seja um pedido, que seja uma apresentação de gratidão, uma súplica, mas de maneira equivocada, porque a oração ela precisa, antes de tudo, ser bíblica. Eu não posso simplesmente orar sem saber o que eu estou dizendo. Então, existem alguns princípios que norteiam o crente no ato da oração. É tanto que Jesus ensinou os discípulos a orarem, quando os discípulos estavam ouvindo Jesus falar sobre oração e disseram assim: Jesus, por que o Senhor não nos ensina a orar? Ensine-nos a orar. E ele trouxe a oração que é modelo, que é a oração do Pai Nosso. O que Jesus estava fazendo ali não era passando uma ladainha para que todos os momentos a gente pudesse falar aquela ladainha, como se aquela oração ela exercesse um segredo para que as portas viessem a abrir. É muito comum que as pessoas usem o Pai Nosso como um abracadabra, né? Estamos num momento difícil, então vamos dar as mãos aqui e vamos orar o Pai Nosso. Aí todo mundo ora o Pai Nosso junto, né? E não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus estava ensinando princípios de oração. Ali estava o modelo de como a oração deve ser conduzida. Quando Jesus orou dizendo que os discípulos deveriam orar dizendo Pai Nosso, ele estava dizendo: é interessante que você crie uma consciência de que você tem um Pai. Esse Deus que você fala com ele lá no céu, ele tem uma relação de pai com filho. Então, ele é um provedor. Ele é aquele que provê, aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que cria, mas ele é aquele que corrige também, é aquele que instrui também.
Então ele estava dizendo, antes de tudo, a pessoa com quem você vai se relacionar na oração é teu pai. Agora, o interessante é que ele mal começa, a gente já começa a extrair vários pontos interessantes desta oração. Ele diz assim, Pai Nosso. Ele está dizendo, você está se relacionando com o Pai, mas o Pai não é só seu. Ele está justamente dizendo isso. Você não está sozinho no mundo. O teu pedido não tem que ser egoísta. Entenda que quando você não está bem com teu irmão, certamente é uma condição de você não estar bem com esse pai, que você vai se relacionar com ele. É tanto que Jesus diz assim, que se nós não estivermos ajustados ao nosso irmão, né, se vós não perdoardes uns pecados uns dos outros, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Olha como quem está ligado a essa ideia de que Jesus disse Pai Nosso. Ele está dizendo, toda a sua oração precisa estar bem ajustada com esse Pai, mas também precisa estar ajustado com o seu irmão. Para que a gente não ocorra da gente replicar aquilo que o irmão mais velho do filho pródigo exerceu. Quem se lembra? O filho pródigo saiu, desperdiçou o seu dinheiro e quando voltou, quem sofreu, enquanto o pai estava alegre, feliz, o irmão estava triste. Chegou como se nem da casa ele fosse, perguntou um dos servos, o que está acontecendo aí? E aí disseram, não, é teu irmão que chegou. Teu pai fez uma festa bonita, mandou matar um boi, fez uma festa, o barulho está grande. E aí ele chegou e disse, pai, que negócio é esse? Eu estou aqui nessa casa há tanto tempo trabalhando, sempre te obedeci, sempre te servi. Olha aí a imagem de um irmão legalista que quer ganhar o coração do pai, confrontando o pai com aquilo que ele faz. Então veja o tanto que é importante a gente entender que pai é esse. É o pai que corrige a gente, é o pai que espera a obediência, mas é um pai também que tem um coração de compaixão. Quando o filho perdido chegou, ele disse, vamos nos alegrar. Mate o boi cevado, traga uma chinela, coloca nos pés dele, traga uma roupa nova, coloca um anel no dedo. Olha só que coisa. Então, que pai é esse que eu quero só para mim? Que pai é esse que eu quero controlá-lo? E tudo isso a gente exerce na oração. Tem gente que coloca Deus na parede na oração, como se Deus fosse obrigado a respondê-lo no seu tempo. Já ouvi absurdos de pregadores dizerem assim, nós vamos orar, e se Jesus não curar essa irmã, eu vou rasgar a Bíblia, eu vou deixar de pregar o evangelho que eu prego. É uma tolice isso. Você não controla Deus. Não controla. Então, o que nós vamos estudar é uma caminhada longa sobre a oração. Então a gente precisa entender que a oração precisa ser bíblica. A oração, ela tem que ser direcionada a Deus, mas nós nunca, jamais nós poderemos nos esquecer de que esse Deus, ele tem domínio, ele é autônomo no seu pensamento. O nosso choro, o nosso grito não vai impactá-lo se a oração não estiver ajustada à sua vontade. Já pensou? O crente dizer, Jesus, eu quero que tu mate teu irmão, que eu não gosto dele. Mata logo, mata, vai, mata. Ele não vai matar, meu irmão. Não vai matar. Tem oração que... Tem crente que tem essa oração precatória. Ele lê nos Salmos, né? Quando Davi diz assim, mata o meu inimigo. Ele, pronto, vem aqui, eu vou me apoiar. Nessa oração precatória. Ele ora pedindo Deus para matar o irmão. Não é assim. A gente precisa compreender. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, meditar na palavra de forma correta para que a nossa oração seja correta. Vocês concordam comigo que há muito que se aprender e que no meio do povo crente, que se chama povo de Deus,
há um grande número, um percentual muito acentuado de irmãos que são leigos na palavra, sim ou não? E isto significa que quanto mais leigo na palavra eu for, mais a minha oração é uma oração distante da palavra, ineficiente e ineficaz. Minha esposa quer falar. Só um minutinho. Marcos, é bom que ela fale no microfone? O pessoal está acompanhando aí. Então fala aqui para quem está acompanhando a gente no YouTube, ouvir sua pergunta. A paz do Senhor a todos, e gostaria de aproveitar o momento, já que estamos falando em oração, se for possível, dentro do período que nós estamos abordando sobre oração, o Senhor abordar a questão do orar em línguas como edificação pessoal. Eu tenho dúvida quanto a esse assunto e acredito que é válido a gente aprender mais sobre isso. Eu quero, na verdade, se o Senhor puder abordar isso durante este período, né, de assuntos relacionados à oração. É isso. Amém? Irmãos, esses dias eu tô sorrindo aqui porque minha esposa chamando de senhor e achei interessante. Eu brinquei com ela e disse assim: meu bem, a Bíblia diz que a mulher precisa chamar o esposo de senhor. E ela ficou, né? Aí eu falei assim, Pedro orientando os irmãos, dizendo que a mulher, como a mulher tem que ser, ter o espírito manso, tem que chamar o marido de senhor, assim como Sara chamava Abraão de meu senhor. Aí hoje meu sonho se cumpriu. Brincadeiras à parte, nós vamos então voltar aqui. Nós vamos então ministrar esse tema sobre orar em línguas, que é um tema geralmente às vezes distorcido por muita gente. E nós vamos trabalhar esse tema dentro dos temas que nós vamos trabalhar. Então nós vamos trabalhar o tema de forma crescente, certo? Então hoje nós vamos fazer uma introdução. Eu nem considero que essa seja a primeira aula, que seja apenas uma introdução, para a gente entender a origem da oração. A origem da oração, quando nasceu a oração. O texto que nós lemos é um texto fantástico. O texto diz que quando Adão e Eva pecaram, Deus, na virada do dia, como era de costume Deus, a compreensão que a gente tem do tema é que toda virada do dia, Deus ia ao jardim para falar com eles. Então, quando Moisés, que escreve Gênesis, ele descreve que na virada do dia, Deus ia ao jardim e procurou Adão. Então, a percepção que a gente tem é que aquele contato de Deus ao final do dia era diário, né? Sempre Deus estava lá. Quando o homem pecou, Deus foi também. Aí a pergunta é, Deus não sabia que o homem tinha caído? Sabia? Então veja que o relacionamento homem com Deus, através da oração, o diálogo do homem com Deus, ele é tão prezado, ele é um princípio que nem mesmo a queda do homem foi capaz de quebrá-lo. Deus o procurou sabendo que ele já tinha caído. Aí perguntou, Adão, onde estás? A pergunta é, Deus sabia que Adão havia pecado e Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim, Deus sabia. Deus sabia que ele havia pecado e Deus sabia onde ele estava. E Deus perguntou, onde estás? O que Deus estava fazendo ali? Deus estava abrindo um diálogo. E é exatamente aqui que a oração começa. Então, a origem da oração é a origem divina. Não foi o homem que procurou Deus no primeiro momento, dizendo, Deus, me ouve, passou anos gritando, procurando por esse Deus, e Deus de repente diz, eu vou responder o chamado desse homem. Não, foi Deus que provocou, que chamou Adão, ainda que caído, escondido, sofrendo já o peso da culpa, a vergonha de ter caído. Deus levanta a voz e cria isso que nós chamamos de diálogo. Porque a oração ela é um diálogo com Deus. Então o que nós vamos fazer hoje é uma introdução para que nós compreendamos que a oração ela é um convite de Deus. É Deus convidando.
Onde você está? Por que você está escondido? Adão disse: eu estou com vergonha, me escondi, eu vi que estava nu. Aí Deus começa a dialogar. Comeste do fruto da árvore que eu disse que não deveria comer? Então veja que é Deus dialogando, Deus querendo trazer o homem para perto. Então, antes de tudo, meu irmão, quando você decide a orar, você já está dando continuidade ao que Deus começou. E aí nós temos vários exemplos bíblicos de homens que oraram por iniciativa de Deus. Por exemplo, Abraão, que é o nosso pai na fé. Aliás, antes de Abraão, a Bíblia diz que teve um homem que andou com Deus, e ele andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. E foi antes do dilúvio. Quem era ele? Enoque. A Bíblia diz, e viveu 300 anos, Enoque. E teve filhos e filhas, e andou com Deus. Ele viveu, se eu não estou enganado, seus 600 a 800 anos. Foi muito tempo que ele viveu. E durante esse percurso, ele andou com Deus. E Deus o tomou para si. Então, certamente foi Deus que pela primeira vez se manifestou a Enoque. De alguma maneira, Deus deu o primeiro sinal, chamando Enoque para um diálogo. Aí nós vimos também Deus falar com um homem chamado Noé. A Bíblia diz que a terra estava contaminada de pecado. Não havia um justo sequer. Aí Deus abre um diálogo com quem? Com Noé, dizendo, faça uma arca. E deu as medidas. Deus é perfeito, né? A gente fala engenharia e fica assim, ó. Mas a engenharia ela veio de Deus. E Deus deu a metragem, deu o projeto, e ele fez. Aí Deus fala com Abraão. A Bíblia diz que Abraão vivia numa terra, a terra de Ur dos Caldeus. Haviam vários deuses ali. Eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os fenômenos da natureza. E Deus chamou aquele homem. O separou, dizendo, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus abriu o diálogo. Deus falava com Abraão. De repente Deus dizia para Abraão, eu vou te dar um filho. Na tua velhice eu vou te dar um filho. Deus fala com Sara por meio de anjos, envia anjos lá. E quando Sara ouve aquela conversa do anjo com Abraão, a tua mulher terá um filho. Ela sorriu. Ela pensou, certamente, eu, uma senhorinha de 90, vou ter filho. Ela sorriu. E o anjo disse, por que tu estás sorrindo? O nome do menino vai ser Isaac, que significa sorriso. Irmãos, por que Deus fala com o homem com tanto detalhe? Qual é a preocupação de Deus? Deus deseja estar perto do homem. Deus deseja falar com o homem. Então a oração, ela teve como contrapartida, teve como algo inicial, como partida, a divindade. Os exemplos de Moisés. Moisés estava no Monte Horebe. Quem se manifestou foi Deus a Moisés. Não foi Moisés que saiu procurando Deus, subindo no monte, descendo, procurando onde é que eu acho Deus, e Deus de repente, bradou. Não. Estava lá e de repente Deus se manifesta na sarça ardente. E aí ele se aproxima, é atraído pelo aquele fogo e de repente uma voz brada. Moisés. E aí ele pergunta, quem és, Senhor? Eu acho engraçado que ele já pergunta dando a resposta, né? Quem és, Senhor? Ele disse, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Davi, da mesma forma, nos seus salmos ele descreve isso. Nós vimos o próprio Jesus ensinando sobre a oração, que é uma resposta ao Pai, que vê em secreto. Quando fala que Deus vê em secreto, não está necessariamente ligado à questão de eu entrar no meu quarto e trancar. Ainda que essa forma literal também seja muito comum e boa. Porque você se isola do ambiente que você está e vai falar com Deus. Só que está muito voltado o Deus que vem em todo o tempo. Porque o nosso secreto não está simplesmente quando eu entro no quarto para orar. O meu secreto faz parte da minha vida como um todo. Então esse Deus que vem em secreto, ele já está se relacionando comigo. Ele não só vê, mas como ele me acompanha no dia a dia. Então quando eu oro, já é resposta o meu ato de querer orar, já deve ser resposta desse chamado divino. Né? Desse chamado divino.
Quantos já perceberam que Deus falou com você andando na rua? Vai andando na rua, de repente um sinal acontece, você fala, ali foi Deus. Deus falou comigo. Usa um menino, usa um incrédulo. Deus não usou a jumenta de Balaão? Deus usou um incrédulo. Você está lá num lugar impróprio, alguém chega, bate no teu ombro e diz, o que está fazendo aqui? Teu lugar não é aqui, você é um crente, é para a igreja. Aí o crente sai todo. Minha esposa um dia era jovem, foi tomar banho num espaço, tem muita gente banhando, e ela chegou lá, crente como sempre, foi banhar, mas com uma roupa mais adequada para crente, né? E aí chegou lá alguém que era assim meio endemoniado, e chegou brigando com ela. Deus usa na boca do ímpio, né? O que tá fazendo aqui? Teu lugar não é aqui não. E ela disse que silenciou assim, então, tá vendo que você tá se vestindo diferente? Vá para outro lugar. Ela entendeu que ali era Deus falando, usando alguém para falar com ela. Então, em diversos momentos, Deus está dando sinais. Deus está chamando o homem a esse relacionamento, que é a oração. E aí nós temos a consciência de que a oração, como resposta a Deus, ela deve entrar com o crente, devolvendo para Deus esse chamado como uma resposta à graça de Deus. Todo crente que ele gosta de orar, ele entende o propósito da oração, ele é sensível à graça. Todo crente que não ora, que não está nem aí para a oração, que é insensível ao ato da oração, ele é insensível à graça. Ele não percebeu o amor de Deus. Ele não conseguiu perceber que ele não é merecedor nem de estar vivo. Então, o que leva alguém a orar é entender a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Então ele se sente atraído a ponto de cumprir o que a Bíblia diz, orai sem cessar, orando em todo o tempo. E a oração, ela implica prática de humildade, porque ao tempo que eu me dobro diante de Deus, eu reconheço a minha posição de pequeno e a posição de Deus de grande. Aí eu entro com um ato de humildade. Então, só ora de verdade quem é humilde. Você já conseguiu colocar na balança? Que todas as vezes que a gente deixa de orar, que a gente passa por cima daquela vontade de orar, porque o Espírito Santo manda pra gente. Quem já acordou de madrugada e se lembrou, hora de orar. Então, quanto mais sensível à graça de Deus você for, mais você vence as barreiras da oração. Aí quando você mexe naquele travesseirinho quente, você tira o lençol e o frio toma de conta, você volta pro lençol de novo. Só quem tem uma grande sensibilidade a Deus é que consegue ser atraído a ponto de quebrar essas barreiras, porque a oração tem barreiras. E aí, as implicações práticas são essas. Eu preciso orar de maneira que eu me comporte humildemente, demonstrar total confiança, sabendo que o Deus que promete, Ele está me ouvindo, e eu devo usar também um critério de persistência. O grande problema dos crentes é orar, mas não persistir. O crente até chega humilde, o crente até confia, mas ele tem dificuldade de persistir. A gente ora uma vez, ora duas, a resposta demorou a chegar e a gente abre mão. E o que Jesus ensinou foi, seja como aquela mulher viúva que ia lá na casa do juiz e batia na porta. E dizia todo santo dia, ei doutor, a gente imagina o juiz abrindo a porta, né, a janela do sobrado. Aí olhou, é a velhinha de novo. Fala, minha senhora. Ô, meu senhor. Doutor, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Eu não tenho advogado. Eu não tenho ninguém por mim. Eu tenho uma causa impossível. É impossível, eu não dou conta de resolver. O senhor pode. Resolve por mim. Tá bom, depois a senhora volta aí. Eu vou ver o que eu faço. Aí no outro dia, a viúva lá de novo. A mesma conversa, o mesmo pedido. A Bíblia diz que o juiz pensou o quê? Para que essa mulher não me importune mais, porque amanhã ela vai estar aqui de novo, depois de amanhã de novo. Então o que eu vou fazer?
eu vou ouvir o pedido dela. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês precisam ser enjoados, vocês precisam bater, falar a mesma coisa, sempre, até Deus dizer assim: eu vou responder esse menino. Quem está entendendo diz amém. Fala aqui no microfone. Dá o microfone para ele, Helena, por favor. Que aí quem está acompanhando vai poder ouvir o comentário do Jonathan. Eu achei muito interessante essa parte, mas eu só queria levantar um questionamento. Mateus capítulo número 6, versículos 7 e 8 diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não sejam, pois, como eles, porque o vosso Pai sabe do que tens necessidades antes que pensais. A minha pergunta é só com relação a quando saber até que ponto eu posso ir nessa repetição, nesse pedido, nesse voltar àquilo que eu preciso em Deus. Porque eu compreendo essa ideia de que nós precisamos ser persistentes, mas quando é que deixa de ser persistências para ser uma nova repetição? Essa seria... Eu compreendo aqui a van repetição como algo que você repete, mas sem usar o seu raciocínio. O racional não está presente ali. O coração não está presente ali. O que acontece muito na igreja romana é muito comum, né? Coloca lá 50 Pai Nosso e 100 Ave Maria. Ele fica repetindo a noite inteira. Quem já foi católico sabe. Tem o rosário, né? Aí você fica pegando cada bolinha daquela, é um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aí repete. O coração não está lá. Está ali como um sacrilégio. É a quantidade de vezes que eu falo aquela ladainha que Deus vai me ouvir. E não é assim. Os gentios, que usavam de vãs repetições, e a palavra vã já descreve perfeitamente, né? É inútil. Repetições inúteis. Por quê? Porque o sentido, o coração não estavam lá. Não é o que, por exemplo, não há uma quantidade que eu devo, por exemplo, me propor a orar pedindo a Deus. Eu posso orar 1000 vezes, 10 anos. Meu pai orou 11 anos pela minha tia para que ela se convertesse. Quantas vezes ele não orou nesses 11 anos? Agora o que eu preciso fazer é olhar para a Bíblia, e a Bíblia me dá amparo para eu continuar orando por a salvação de alguém? Sim. A Bíblia diz que eu tenho que bater até Jesus responder? Sim. Então, se a oração não contraria a palavra, eu posso orar a vida inteira. A mesma coisa, todo dia. Eu posso. Então, essa repetição não é vã. Ela só é vã quando ela não é contextualizada com a palavra e quando o meu coração está longe. Porque tem gente, meu irmão, que vive a vida de qualquer jeito e ora: Senhor, eu entrego a Ti. Mas na prática ele não entrega. Senhor, eu te amo. Aí fica lá: eu te amo. E na prática ele não ama coisa nenhuma. Né? Então as vãs repetições estão justamente na essência do pedido. E não necessariamente na quantidade de vezes. Então é a essência do pedido ajustada à palavra. Minha esposa quer falar também? Quer não? Sim, nós somos muito levados a fazer orações vagas. A gente imagina que somente as repetições que são estabelecidas às vezes no Pai Nosso ou algum tipo de modelo, né, que algumas igrejas seguem. Mas nós às vezes temos uma grande tendência de fazer a mesma oração sem consciência, aquela oração que ela passa a ser o quê? Uma vã repetição. Sim. Todo dia a mesma ladainha, todo dia. E aí eu acredito que a gente precisa melhorar, né? Quando a gente vê que isso tá... Eu falo porque é questão mesmo pessoal. Às vezes eu começo a fazer uma oração, no outro dia quando eu vejo a mesma coisa, mas não é com consciência, com racional, com o coração, com a alma. Às vezes você está cansado. E eu creio quando se trata de uma repetição, também aborda nesse aspecto. De você fazer aquela oração já decorada aí há milésimos de anos, mas sem consciência, sem realmente o coração ali naquele momento. Tem um texto bíblico que ele é usado no Velho Testamento, quando Deus afirma, ele diz assim: ó, e nisso serei consultado.
Ele sabia que o povo ia orar a respeito. Ele ia conduzir o povo a orar naquele sentido. Ele ia provar o povo e o povo ia consultar a ele o que devia fazer. Então ele propunha o quê? Uma oração para o povo. E ele sabia que o povo ia orar a respeito. Então a gente precisa ter a consciência de que Deus precisa conduzir a nossa oração. Porque ele não vai receber algo nosso, ele tem que receber algo dele. Então a oração tem que partir do diálogo que não seja só você. Eu preciso entender que tem um ser ali do meu lado sentado ou em pé que está ali presente para receber a oração. Se não está ele, está os anjos para receber, colher, entregar para ele. Mas eu preciso ter fé de que eu estou tendo um diálogo com o Pai. E a partir desse pressuposto aí, eu vou me responsabilizar para me apresentar para esse Senhor. Quando eu não faço isso, eu estou fazendo sem consciência, eu creio, né? Não sei se estou errada. Eu creio que as nossas orações se tornam às vezes vazias, ladainhas e repetições pelo fato da gente orar sem Deus ali naquele momento. Muitas vezes, você já percebeu que quando o seu celular está sem conexão de internet, ele é quase que inútil? Já percebeu isso? Não é muito comum? Por isso que na maioria das vezes a pessoa chega, passa a senha do Wi-Fi aí. Chega no lugar, já quer a senha do Wi-Fi. Por quê? Porque um celular sem conexão de internet, você vai querer abrir um e-mail, não abre. Vai querer entrar numa rede social, não abre. Vai querer abrir um aplicativo do banco, não abre. Precisa de internet. E tudo que a gente vai fazendo sem a internet, as funções são simplesmente função de funcionamento ali, né? Você vê uma configuração, vê uma coisa ou outra, mas você não pode enviar um documento e muito menos receber. Ter acesso a plataformas não pode. Então, um crente desconectado do céu trabalha nesse sentido. Você fica rodando como um cachorro correndo atrás da cauda. Você não consegue se conectar no céu se você não tiver realmente ajustado a essa conexão. Então entende que a nossa oração, para você se conectar à internet, precisa de alguns critérios, sim ou não? Com certeza. Mesmo que haja ali um Wi-Fi, uma rede Wi-Fi, mas você precisa pedir, me dê a senha. Aí com a senha você tem acesso. Então o céu está lá disponível para você, só que você precisa de uma senha. Você precisa do método correto para você se conectar no céu. É quando você se conecta, meu irmão, aí cada vez que você se aprofunda, o teu nível se torna muito maior, vai se aprofundando nisso. Então, nós queremos apenas concluir esse momento que nós queremos denominar como introdução. É uma introdução a essa fala sobre a oração. E dizer que nós vamos falar sobre a oração como disciplina, será o nosso próximo assunto. A oração como disciplina, nós vamos falar sobre constância e fervor. E nós vamos adentrar a muitas áreas profundas da oração. Nós vamos pegar como exemplo muitas orações bíblicas, inclusive a oração mais forte que a gente vai poder estudar, que é a oração de Jesus na cruz. Você oraria no meio da dor como Jesus? Jesus foi pregado num sol do meio-dia, esvaindo em sangue, não estava quase conseguindo nem ver ninguém porque estava perdendo sangue, da ânsia da morte, depois de ter levado pancadas, sem comer. Ele estava ali com todo o direito de se preocupar só em si mesmo. E bem ali, naquele lugar que todos nós temeríamos, ele orou. E a oração foi essa, em favor do outro. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só que nível Jesus estava ali. Depois de tudo ele orou. Então, essa lição é que não existe desculpas. O lugar impróprio. Eu estou muito nervoso para orar. Estou muito chateado para orar. Estou muito angustiado para poder orar. Ou eu estou muito feliz. Parece que a conexão da oração com a felicidade não combina. Eu quero agora dançar, eu quero pular, eu quero... Não. Em todo tempo você pode orar. Inclusive a Bíblia incentiva.
qual é o versículo, um dos versículos tão pequenos da Bíblia, que todo mundo sabe com relação à oração? Orai sem cessar. Então a Bíblia diz, é possível orar em todo o tempo. Você sabia que você cair num buraco, antes de chegar no final do buraco você pode orar e a oração pode ser respondida? A oração de Pedro foi mais ou menos assim. É tu mesmo, Senhor, então se for tu mesmo, me permita que eu vá até ti. Aí Jesus disse, vem. E aí ele botou o pezão do lado de fora do barco e começou andando, né? De repente ele começou a olhar as ondas e ele foi afundando. E ele gritou, Senhor, socorre-me. Uma das orações mais curtas e mais emergentes da Bíblia. Socorre-me. E a resposta veio na hora. Jesus, pegou na mão dele. Por que temes, homem de pequena fé? Jesus não só acudiu ele, como respondeu na hora. Respondeu com repreensão. Eu te sustento, mas eu vou te dizer que você precisa aumentar a sua fé. Então perceba que é um caminho muito longo o caminho da oração. E aí nós vamos falar pelo menos de 20 temas. E eu conclamo vocês. Quando vocês encontrarem os irmãos que não vieram, diga, você não pode perder a próxima terça-feira. É uma caminhada longa, mas é uma caminhada tão profunda. Você não vai se arrepender. Amém? E o interessante é que nós vamos, a partir da próxima, nós vamos começar o mais cedo possível. Para que a gente tenha um tempo de oração no final. Porque é muito interessante, eu aprendi a ler a Bíblia assim. Quando a gente estuda a Bíblia, Deus fala conosco. E quando a gente ora pedindo a Deus para aplicar em nós aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, lê o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você vai orar dizendo, Senhor, quantas vezes eu digo que o Senhor é o meu pastor, mas eu me comporto como se eu não tivesse essa confiança. Quando eu vejo ameaças de que as coisas vão faltar, eu fico ansioso. Me ajude a ter confiança de que o Senhor é o Deus que cuida de mim. Vocês estão vendo que você lê o texto e agora você aplica através da oração isso. Eu quero isso para mim. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer alguns apontamentos. Seria até interessante que se a gente tivesse disponível, eu vou ver se eu consigo. Alguns livros, são vários livros de autores nacionais e internacionais que falam sobre oração. Eu vou fazer de tudo para que você se apaixone pela oração. Amém? O que depender de mim, para a gente colocar luz nos textos bíblicos, para que vocês entendam o que é oração, os benefícios da oração, eu estou muito feliz em ver que na vigília da meia-noite nós tivemos aqui quase 30 pessoas na sexta-feira passada. Eu falando com o John, falei, John, essa igreja vai encher, vai ficar lotada na meia-noite na sexta-feira. Vai vir gente de longe. E eu creio nisso. Eu creio. E esse tema sobre a oração, ele vai ajudar as pessoas a clarearem a mente e entender o propósito da oração. Então, no próximo curso de ensino, oração como disciplina, falando de constância e fervor, e nós vamos falar um tema sempre crescente. Sempre crescente. É tanto que se você faltar em um, quando você vier no próximo, você vai ficar assim meio que voando, né? Mas o que ele falou? Vou falar sempre baseado no tema anterior. Então, a tendência é que o tema vá se aprofundando e vá aumentando a complexidade, certo? Quem entendeu diz amém. Eu vou apresentar lá no grupo do WhatsApp da igreja os livros. Quem se interessar, fale para mim. Eu vou fazer uma consulta, ver se eu consigo comprar muito livro junto, que aí o preço diminui. Aí de repente todo crente com muita literatura falando sobre oração. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre autores. E tem autores que trazem tantas pérolas sobre a oração. E é importante a gente mergulhar nisso, tá? Não fique aqui apenas ouvindo o que o pastor Ismael diz, mas vá lá, confirme. Tenha uma literatura de apoio. Vá nos textos bíblicos, faça isso e também coloque isso na prática. Você vai ver que isso é muito bom. Amém, meus irmãos? São 21 horas, vamos ficar em pé, agradecer o nosso Deus em oração. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e desejo que nós tenhamos uma boa caminhada e que possamos nos aprofundar nesse tema profundo e praticar dia após dia.